Bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai mergulhar num material bem legal, que é tipo um guia, sabe? Sobre as fases de desenvolvimento de projetos, principalmente os industriais. E a grande questão aqui, o ponto central, é a importância, assim, crucial das etapas bem iniciais. Exato. Vamos investigar como é que as decisões que mais pesam, né, tanto no custo quanto no sucesso do projeto, são tomadas logo ali no comecinho. Muitas vezes com pouca informação detalhada ainda. É verdade. Para a gente entender isso melhor, vamos a uns exemplos do dia a dia, tipo construir uma casa, planejar férias, e depois a gente aplica essa lógica para o mundo industrial. Ok, vamos desenrolar isso. Como é que funciona esse planejamento, desde a ideia inicial até a execução final? Olha, é um ponto fundamental mesmo. E, sabe, embora o foco do material seja mais engenharia, gestão de projetos na indústria, a lógica por trás, ele é muito universal. Ah, que bom! Quem trabalha com planejamento ou toma decisões estratégicas, ou mesmo quem só tem curiosidade sobre como grandes ideias saem do papel, vai achar útil. Essa estrutura de raciocínio serve para muita coisa. Ótimo ponto de partida. Para ilustrar essa dinâmica toda, o guia usa uma analogia que, nossa, funciona muito bem. A construção de uma casa. Vamos seguir os passos. Primeiro, a decisão sobre onde vai ser, a localização. O básico, né? Sim, a informação-chave é o preço do metro quadrado nos bairros que interessam. O que a gente faz? Basicamente, pesquisa um LAME, Google. Custo disso? Praticamente zero. Agora, o impacto dessa escolha no custo total da casa? Enorme. Um terreno pode variar, sei lá, de 100 mil a 300 mil reais, fácil, dependendo da área. Com certeza, essa primeira escolha já define assim uma fatia bem grande do orçamento final e quase sem nenhum gasto prévio em análise, né? Exatamente. Depois vem a segunda etapa. Que tipo de casa? Vai ser térrea, um sobrado, alvenaria, madeira, talvez até aquelas de metal. Aí a pesquisa continua. Ver vídeo, ler artigo, talvez uma conversa inicial com o arquiteto, né? Uma sondagem, né? Isso, uma sondagem. O custo ainda é super baixo, quem sabe menos de R$ 1.000 por uma consulta dessas, mas o impacto no custo final e, assim, na própria natureza do projeto continua altíssimo, tipo 5/4 ou 2. Muda completamente. É uma definição estrutural feita bem no início, baseada muito mais na visão, na necessidade, do que em dados técnicos super aprofundados naquele momento específico. Isso. A terceira etapa é o croquis, o tal do projeto conceitual. Agora sim, entra um arquiteto ou engenheiro para esboçar as primeiras ideias, pensar em layout, estilo. Começa a tomar forma. Começa a tomar forma, o gasto aumenta um pouquinho, talvez, sei lá, 1% do custo total estimado, mas o impacto no custo final ainda é considerado médio para alto, porque ajustes importantes ainda são possíveis aqui, né? Nesse ponto, o caminho começa a ficar mais concreto, digamos assim, mas ainda tem flexibilidade para mudanças maiores sem um custo proibitivo. Correto. Aí a gente chega na quarta etapa, o projeto detalhado. Com estilo, materiais já mais ou menos definidos, aí os engenheiros, arquitetos entram nos detalhes finos. A discussão vira tipo qual a largura exata da porta, o tipo de acabamento específico. O detalhe do detalhe. O custo dessa fase já sobe bastante, representa uns 10% do total da casa, mas olha que interessante, o impacto das decisões tomadas aqui no custo final é considerado baixo. As grandes linhas já foram definidas lá atrás. Exato. Os parâmetros que mais influenciam o orçamento geral já estão fixos. A discussão agora é sobre como implementar o que já foi decidido, né? E, por fim, a quinta etapa, a construção. Contrata a empreiteira. É aqui que a maior parte do dinheiro vai embora, tipo uns 90% do custo total. Mas, de novo, o impacto das decisões dessa fase no custo final é baixo. Você não volta atrás para discutir se vão ser 3 ou 4/4. Isso ficou lá na fase conceitual. O fascinante aqui, e a analogia da casa mostra isso muito bem, é justamente essa relação inversa. O material até sintetiza isso visualmente, né? As decisões de maior impacto financeiro, onde construir, que tipo de casa fazer, acontecem nas fases iniciais, quando o desembolso é mínimo.
E, por outro lado, as fases que consomem a maior parte do orçamento projeto detalhado e a construção em si, são aquelas onde as decisões têm um impacto relativamente menor no custo total. Esse custo total já foi, na essência, definido pelas escolhas lá do começo. É quase um paradoxo, né? Onde se gasta mais, se tem menos poder de mudar o quadro geral do custo. Isso me parece um ponto crucial que, às vezes, pode passar batido no calor de um projeto. Exatamente. E isso também mostra o risco e o custo altíssimo de tentar fazer mudanças estruturais tarde demais. O exemplo que o material dá é querer transformar uma casa térrea em sobrado já na fase de projeto detalhado. Nossa! Isso não é um ajuste fino, né? É voltar várias casas no tabuleiro. Implica refazer trabalho, gera prejuízo financeiro, atraso. A flexibilidade para mudanças grandes diminui assim drasticamente conforme o projeto avança e os custos vão se acumulando. Faz todo sentido. E o guia menciona rapidinho outra analogia para reforçar essa ideia: planejar as férias. A decisão principal, o destino, né? Vou para Salvador, Machu Picchu ou Europa, é tomada com base em informações de custo alto, mas fáceis de conseguir. Preço médio de passagem, de hospedagem. São os itens que definem o orçamento macro da viagem logo de cara. Isso. O detalhamento que vem depois, pesquisar roteiro, dia a dia, passeio específico, restaurante, isso consome muito mais tempo de pesquisa. Mas essa pesquisa detalhada, embora seja importante para a experiência final, tem um peso quase zero na escolha inicial do destino e no seu custo principal. O padrão se repete. Decisão de alto impacto tomada com baixo custo para obter a informação. Essas analogias ajudam muito a criar um modelo mental, sabe? Para a gente entender como lidar com decisões em cenários bem mais complexos, como os projetos industriais. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. Vamos levar essa lógica toda para o mundo dos projetos industriais. O guia descreve um cenário bem comum: uma empresa está avaliando onde investir nos próximos anos. E as opções não muitas, complexas. Um monte de caminhos possíveis. Ampliar uma linha de produção que já existe, talvez considerando diferentes tecnologias. Construir uma planta totalmente nova, também com várias opções tecnológicas. Ou até, sei lá, entrar num mercado completamente novo, tipo produtos de base renovável, onde as combinações de matéria-prima, tecnologia, produto final podem ser gigantescas. É uma encruzilhada estratégica que pode dar um nó na cabeça pela quantidade de variáveis. Exato! E aí vem a pergunta central do material. Como é que uma equipe consegue analisar tantas alternativas complexas de um jeito eficiente, rápido, sem gastar uma fortuna só nessa avaliação inicial? Então, a solução que o material propõe, inspirada nessas analogias, é um processo de triagem, digamos, inteligente. A ideia não é detalhar todas as opções exaustivamente logo de cara. O primeiro passo é eliminar as alternativas que são claramente inviáveis ou bem menos promissoras, usando critérios de avaliação rápidos, de cálculo fácil. É uma filtragem inicial, mas, digamos, grosseira. Tipo usar uma peneira com buraco maior primeiro, para tirar o que, obviamente, não serve, né? Isso, perfeito. O segundo passo é pegar as opções que passaram nesse primeiro filtro, talvez umas 5 ou 6, por exemplo, e aí sim avaliá-las com um pouquinho mais de profundidade. Mas, e isso é chave, ainda é um nível de detalhe controlado, porque como o guia reforça, detalhe significa tempo, horas de engenharia, e isso custa dinheiro para a empresa. Ou seja, a gente ainda não está fazendo o projeto completo de cada uma dessas 5 opções, certo? Longe disso, de jeito nenhum. E então vem o terceiro passo, que é crítico. Só se parte para o detalhamento mais aprofundado daquela única opção que se mostrou a mais promissora e que recebeu a aprovação formal para seguir com o investimento. Ah, entendi. Se a gente conecta isso ao quadro geral, a eficiência é enorme. Evita-se gastar rios de dinheiro detalhando múltiplas alternativas que seriam descartadas de qualquer forma lá na frente. O esforço e o dinheiro são focados onde a chance de retorno é maior. Entendi a lógica. É uma forma de gerenciar a complexidade e principalmente o custo dessa fase inicial de avaliação, que poderia ser absurdo se todas as opções fossem detalhadas para valer. Exatamente. E isso nos conecta direto com as fases formais de um projeto industrial, como o guia detalha. A primeira fase-chave é o projeto conceitual. Ela corresponde basicamente àqueles 2 primeiros passos da triagem que a gente acabou de falar.
O foco aqui é em diagramas de blocos, mais simples, balanços de massa e energia globais, muitas vezes feitos em planilha mesmo, usando dados de literatura, fatores de conversão, sabe? Rendimentos de artigos, patentes. Uma visão mais macro, sem entrar tanto no detalhe de cada equipamento individual. Sim. O guia até comenta que usar simuladores de processo muito detalhados, tipo Aspen Plus, que são super poderosos, talvez não sejam mais adequado nessa fase. Eles exigem muito tempo, custo e dados que talvez nem existam ainda ou não valem um esforço de conseguir nesse estágio inicial. Entendi. Os engenheiros químicos são centrais aqui, definindo as bases do processo. E o ponto crucial é nesta fase conceitual que as decisões têm a maior influência nos custos totais do projeto. Confirmando o padrão da casa. Escolher o terreno e o tipo de casa define mais o custo do que escolher a cor da parede depois. Incrível. Perfeito, é isso. Uma vez que a opção é aprovada e o investimento liberado, aí começa o projeto básico. O nível de detalhe aumenta bastante. O documento principal aqui é o diagrama de processo, o famoso PFD, o Process Flow Diagram. Que é tipo o mapa principal da produção. Exato. Mostra a sequência dos equipamentos, as correntes principais. Os engenheiros químicos continuam sendo peças-chave, desenvolvendo também os diagramas de processo e instrumentação, os P&Is. P&IDs, certo. Que adicionam mais uma camada de detalhe nesse mapa, incluindo já as tubulações, válvulas, a lógica básica de controle e instrumentação. A planta começa a ganhar uma forma técnica mais concreta no papel, então. Correto. Depois vem o projeto detalhado. É aqui que as outras engenharias entram com força total. Civil, mecânica, elétrica. Eles pegam as informações do projeto básico, como os P&IDs, e geram os seus documentos específicos. Planta de construção civil, desenho de estrutura metálica, diagrama elétrico detalhado e por aí vai. Muita coisa. É comum fazer modelos 3D da planta para definir o layout exato dos equipamentos, das tubulações. Mas olha só, a influência das decisões tomadas aqui nos custos totais já é bem menor. O foco é otimizar a execução do que já foi definido antes. A ênfase muda do o que e por quê para o como fazer acontecer de forma eficiente e segura. Faz sentido. Precisamente. Depois do detalhado, vem as fases de construção e comissionamento, que é botar a mão na massa, construir e testar tudo. E, por fim, a fase longa de operação e descomissionamento, que cobre toda a vida útil da planta, que pode ser 20, 30 anos ou mais, e o eventual encerramento e desmontagem dela. Então, amarrando tudo isso, o que essa análise nos diz? Voltando para as analogias, Assim como escolher o bairro e o tamanho da casa são as decisões de maior peso financeiro nos projetos industriais, as escolhas feitas lá no comecinho, na fase conceitual, com relativamente poucos detalhes técnicos, são as que mais definem o destino econômico do projeto todo. Isso mesmo. E é importante notar, como o guia ressalta, a participação do engenheiro químico ao longo de todo o ciclo, mas com uma influência, desproporcionalmente maior nas fases iniciais, conceitual e básico. É ali que se define a rota tecnológica, a eficiência do processo, o consumo de matéria-prima, de energia e, por consequência, a viabilidade econômica do negócio inteiro. Isso nos leva a outra questão importante que o material aborda. Essa relação entre a precisão da estimativa de custo do projeto e o custo da engenharia para se chegar nessa estimativa. Parece um dilema, Sim, é um trade-off clássico, uma relação de compromisso. O material ilustra isso bem. Na fase de projeto conceitual, o custo de engenharia, quer dizer, as horas de trabalho para desenvolver o conceito, é relativamente baixo. Certo. Porém, a acurácia da estimativa de custo do investimento total também é baixa. O guia chama de estimativa de ordem de magnitude. E o que significa essa ordem de magnitude na prática? É uma variação muito grande? Sim, a faixa de incerteza é bem considerável. O exemplo do guia é um investimento estimado inicialmente em 100 milhões de reais. Nessa fase conceitual, essa estimativa pode ter uma variação de tipo mais ou menos 25% a 40%. Nossa! Ou seja, o custo final real poderia ficar entre 75 milhões e 140 milhões.
Dá uma ideia da escala do investimento, claro, mas está longe de ser um número preciso. Uma margem bem ampla para tomar uma decisão de investimento que pode ser bilionária. Isso não gera uma insegurança muito grande para quem decide? Gera sim, com certeza. É um ponto de tensão. Mas conforme o projeto avança para as fases de projeto básico e projeto detalhado, o custo de engenharia aumenta substancialmente, é mais gente trabalhando por mais tempo, definindo mais detalhes. Natural. Em contrapartida, a acurácia das estimativas de custo melhora muito. A faixa de incerteza diminui bastante. Lá no detalhado pode chegar a uns plus ou menos 5% a 10%. Entendi. Mais trabalho de engenharia, mais certeza no orçamento. O trade-off é claro. Mas ainda assim, a pergunta que fica é: por que as grandes decisões de investimento são tomadas com base nessas estimativas iniciais com tanta incerteza? A resposta está na praticidade e no custo, basicamente. Seria financeiramente proibitivo e levaria um tempo enorme detalhar todas as opções iniciais. Vou ampliar a linha A ou a linha B, ou fazer uma planta nova C, ou um produto D, até um nível de alta precisão, tipo projeto básico, detalhado, antes de decidir qual caminho seguir. Imagina. O custo de engenharia seria astronômico e o processo de decisão ia se arrastar por muito tempo. Seria como projetar em detalhes 5 casas diferentes, com todos os cálculos estruturais, lista de material completa, só para depois escolher qual construir? Completamente inviável, né? Exatamente. Portanto, essa abordagem do projeto conceitual, mesmo com essa incerteza na estimativa de custo, é a resposta prática e eficiente para o desafio de avaliar múltiplas opções complexas de forma rápida e com custo gerenciável. É um método estruturado para tomar decisões informadas o suficiente para aquele estágio, sabe? Sem cair na paralisia pela análise ou gastar recursos demais antes da hora. Isso explica por que o guia original foca tanto na análise técnico-econômica justamente nessa fase inicial. É a habilidade, no fim das contas, de tomar a melhor decisão possível com a informação que se tem disponível e que é economicamente justificável obter naquele momento específico do ciclo de vida do projeto. Faz total sentido agora. Nossa, clareou bastante. Bom, acho que a gente conseguiu extrair a essência dessa análise, né? A ideia central que costura o material todo é essa importância desproporcional das fases iniciais, conceituais, no custo final e no rumo estratégico de projetos complexos. As decisões de maior impacto acontecem quando se tem mais nos detalhes técnicos e quando o custo para obter mais detalhes ainda é baixo. A gente viu isso na casa, nas férias e de forma mais estruturada nos projetos industriais. Sem dúvida. E para finalizar, talvez valha deixar uma provocação, né? Uma reflexão para depois. Como é que esse princípio de concentrar o esforço de decisão estratégica bem no início do processo, o tal do front-loading, como chamam, mesmo que isso signifique lidar com incertezas maiores no começo, como é que isso poderia ser aplicado em outras áreas? Boa pergunta. Seja no planejamento de carreira, em decisões pessoais importantes ou até em outros contextos profissionais fora da engenharia. Como a gente pode ser mais eficaz ao conceituar melhor as nossas próprias iniciativas antes de mergulhar de cabeça nos detalhes da execução? Fica aí a reflexão. Uma excelente questão para a gente pensar a respeito. Com isso, então, a gente encerra a nossa conversa de hoje. Agradecemos muito a atenção a esta análise sobre as fases de desenvolvimento de projetos. Até a próxima!